Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Bem, o primeiro passo que você deve seguir antes de comprar o seu notebook é definir o que você mais vai utilizar nesse equipamento. Quais serão as tarefas, as principais tarefas que serão realizadas nesse notebook? E aí conciliar isso com o seu orçamento. Afinal, não adianta você querer rodar aí programa pesado, jogo pesado num computador baratinho, né? Não vai rolar, não adianta. O preço é sempre um fator importante a considerar. Mas diante de tantos modelos, tantas características, eu sei, é bem difícil. Então, a gente resolveu preparar esse vídeo aqui para vocês com todo carinho, com todo capricho, para te ajudar a entender as principais categorias de notebooks vendidos no Brasil. Acredite, depois de saber essas categorias, saber essas características, vai ser muito mais fácil de você escolher um notebook que você precisa. Afinal, você não vai querer gastar mais dinheiro, de repente, em uma coisa que você nem vai usar, nem vai precisar de toda uma potência, por exemplo. A gente tem um vídeo muito parecido com esse aqui, inclusive, que a gente falou já as categorias dos notebooks vendidos no país. Mas isso foi já há um tempinho. De lá pra cá, muita coisa mudou, muita coisa se atualizou, então acho que já tá na hora de a gente dar uma renovada, uma atualizada para este ano de 2019. É bom ressaltar que o mercado não deixa claro assim essa separação. Tanto que algumas coisas que falamos aqui nesse vídeo são termos criados por nós mesmos para facilitar a compreensão sobre os tipos de notebooks. Bom, então vamos que vamos. E vamos começar pelos notebooks tradicionais ou clássicos, que são notebooks mais simples, geralmente com acabamento de plástico. Eles possuem teclados e telas que também são geralmente mais simples, justamente para não forçar muito o preço. Mas existem subcategorias dentro dessa categoria. E vamos começar pela subcategoria tradicional de entrada. Na subcategoria tradicional de entrada, nós vamos ter os notebooks mais básicos. Vão desde os super básicos com processador Celeron ou então Pentium, até os básicos com processador i3 ou AMD, né? Tanto Intel quanto a AMD também são possíveis, dependendo do notebook. A AMD é uma fabricante de processadores tão boa quanto a Intel. Você viu que eu falei básicos e super básicos? Bem, estes super básicos que eu falei primeiro são os notebooks em que as marcas acabam economizando um pouco no processador, mas em contrapartida investem ali em armazenamento flash, que é um armazenamento melhor do que um HD. É tipo um SSD. Só que o ponto fraco destes armazenamentos, desses notebooks, é que eles vêm com pouca capacidade de armazenamento. Geralmente ali em torno de 64 GB, né? Depende muito do modelo, mas existem modelos com apenas 60 GB de armazenamento, o que é bem pouco mesmo. Equivale a um cartãozinho de memória. Então, um equipamento justamente focado para pessoas que querem um notebook que funcione bem, mas em tarefas bem levinhas, como navegação na internet, edição de texto. Um ponto forte desses notebooks é que alguns desses notebooks vêm com telas melhores. Tela Full HD, tela IPS, por exemplo, dependendo do modelo. Aí nós vamos para o tradicional médio ou tradicional intermediário. Aqui nós vamos ter notebooks já que carregam um i5, ou então não posso deixar de citar, né, os Ryzen 5 da AMD, que são equivalentes a um i5, e alguns desses notebooks vêm com GPU dedicada, mas alguns podem vir também apenas com GPU integrada, dependendo do modelo. E aí nós temos os tradicionais avançados. Aqui já são notebooks que carregam um i7 ou então um Ryzen 7, que são mais raros, mas também são bons. Geralmente também eles vão carregar aí GPU dedicada, e também telas melhores, como por exemplo telas Full HD, telas IPS. Subindo um pouco mais de nível, nós temos aí os ultra finos, que aí já começa, né, a faquinha já começa a pinicar ali já, ó. Bom, essa categoria de notebook aqui pode ter configurações, pode ter potência parecida com os anteriores que eu citei. Então, um processador i5 ou então um processador i7, enfim, essa parte interna pode ser parecida. O que vai diferenciar mesmo esses notebooks ultra finos é o acabamento e os detalhes que vêm com ele. Então, geralmente eles são bem finos mesmo, né? São ultra finos. Acabam tendo às vezes o chassi feito com material como alumínio, ou um outro material leve, resistente. Às vezes vem com um detalhe ali no teclado, um teclado iluminado. Às vezes eles acabam adicionando ali também um SSD, que acaba encarecendo bastante também, mas que deixa o notebook, né, bem mais compacto, bem mais silencioso também. Um detalhe meio triste, mas que vale a pena comentar sobre os ultra finos ou os ultrabooks,
é que eles geralmente não possuem gráficos muito interessantes. Isso porque eles não têm um sistema de refrigeração bacana o suficiente para manter um chip gráfico numa temperatura não muito alta, porque eles são bem finos, então não tem como fazer um sistema de refrigeração muito eficiente, não é mesmo? Então ou eles deixam o notebook sem o chip gráfico, ou então eles colocam o chip gráfico e capam ali a capacidade do chip gráfico, para não aquecer, para não fritar, né? E com essa falta deste desempenho gráfico, fica meio complicado aí de você rodar games ou então programas de modelagem em 3D, né? Sei lá. Então é um tipo de notebook que acaba sendo direcionado para publicitários, designers, ilustradores, pessoas que mexem com imagem 2D principalmente. Tanto que alguns destes modelos vêm com tela touch também. Pode ser um diferencial dentro dessa categoria. Falando em touch, existe uma categoria em que o touch é a principal característica. São os notebooks 2 em 1. 2 em 1 porque ele pode se transformar num tablet também. Então 2 que é o notebook e o tablet. E aí você entende por que o touch é importante. Bom, nós vamos ter os 2 em 1 híbridos, que são notebooks em que você pode destacar a tela. Sim, você pode tirar a tela e usar ela separadamente do outro pedaço. Um exemplo desse tipo de notebook são os Microsoft Surface, mas que são pouco populares aqui no Brasil. Além destes híbridos que você pode destacar a tela, tem os que você não pode destacar a tela, que são os conversíveis. Você não destaca a tela, mas você pode abrir o bichinho em 360 graus. E para isso ele vai ter ali dobradiças especiais para isso, né? Essa categoria de notebooks 2 em 1 é uma categoria muito ampla, porque pode ir desde um notebook bem básico, que se compara realmente com um tablet de potência, até um notebook com GPU dedicada, i7, e até mesmo notebooks com características de ultra finos também. Então vira ali um Ultrabook 2 em 1. Olha só que facada com nome chique. Então tem para todos os gostos e bolsos. A principal característica aqui realmente fica na tela touch e na convertibilidade. E aí nós vamos para outra categoria, que são os notebooks corporativos ou notebooks empresariais. Estes notebooks também poderiam ser chamados de tradicionais ou clássicos, exceto que eles têm características muito específicas. Por exemplo, eles não são vendidos em lojas normais. Eles geralmente ficam listados aí em áreas específicas dos sites dos fabricantes. Então é um notebook mais voltado realmente para o meio empresarial. E o que eles têm assim de tão diferente? Bom, eles têm características relacionadas à segurança mais aprimoradas. Então vai ter ali uma segurança com os dados salvos no notebook, vai ter uma segurança maior no login do notebook, então com certeza leitor biométrico é uma ferramenta bem importante nesse caso. Só que não é só a questão de segurança do notebook que melhora. Ele também tem acabamento mais resistente, ele também vai ter baterias mais duradouras. A questão do suporte, a questão da garantia também vai ter uma atenção maior. E até mesmo o próprio Windows é diferente. Podem vir com o Windows Pro. Só aí o notebook já pode ficar R$700 mais caro, se for considerar só o Windows, que é justamente a versão do Windows que permite um melhor controle dos usuários, ele tem uma melhor segurança mesmo. Então realmente deu para entender, é um notebook voltado realmente para corporações aí. Bem, até agora a gente falou principalmente de diferenças físicas, mas existem muitas diferenças de software dos notebooks também, como o sistema operacional. Existem notebooks que podem vir com Windows, ou então você pode comprar um notebook Linux, que é mais barato geralmente, e instalar um Windows depois se você quiser, original. E aí vem os Chromebooks. Bom, a gente deixou para essa parte aqui do sistema operacional porque tem tudo a ver com ele. Isso porque ele vem com o sistema operacional do Google. Parece muito realmente com o navegador Google Chrome. Então é um notebook básico também, é um notebook geralmente com configurações para tarefas leves, mas tem esse diferencial aí no sistema operacional do Google. Para quem trabalha bastante com o Google, usa o Google Documents ou Google Planilhas, Google Drive, pode ser perfeito. Além disso, ele é compatível com os aplicativos de Android. A Microsoft está trabalhando no Windows Lite, que promete ser basicamente a mesma coisa. É um sistema operacional mais leve para rodar em notebooks bem básicos, igual os Chromebooks. E aí, falando em sistema operacional, é claro, a gente cai aí nos notebooks da Apple. Além de, com certeza, não dá para deixar de comentar o refino do notebook, todos os detalhes bem trabalhados. Uma das principais características dos notebooks da Apple
é o sistema operacional. Porque é um sistema operacional único que funciona exclusivamente para aquela máquina, então é um casamento perfeito. Chegou a vez de falarmos dos mais tops do mercado, os notebooks gamers ou profissionais, que são aqueles notebooks voltados para usuários exigentes que precisam de alto desempenho. Então são usuários que executam tarefas complexas, como por exemplo modelagem em 3D, renderizações de imagens 3D, edições de vídeo, ou então gamers, que são os usuários que não necessariamente trabalham no notebook, mas precisam de um notebook com alto desempenho por conta dos games. Esses notebooks têm três principais diferenças. Eles possuem processadores voltados para o alto desempenho. Então, por exemplo, os da série H ou da série HQ da Intel são séries específicas para alto desempenho. Mas existem os processadores que também são bons da AMD. O segundo ponto é que eles vão necessariamente carregar as GPU dedicadas ou os chips de vídeo dedicados da série GTX, por exemplo, da Nvidia, ou então da série RTX, que são as novas agora. E o terceiro ponto é que eles precisam de uma refrigeração mais aprimorada, justamente para suportar os dois itens anteriores, o processador para alto desempenho e o chip de vídeo dedicado. Nessa categoria também existe uma margem muito grande. Existem, por exemplo, os gamers mais de entrada ali com processador i5 e GPU dedicada já. E aí nós temos os gamers, nossa, monstrão assim, com i9 da nona geração, enfim, e aí nós podemos passar dos 20 mil reais tranquilamente. Já os gamers de entrada vão custar aí na faixa de 4 mil reais. Então você vê que a margem é bem grande, né? Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha clareado as coisas para você. É claro que dentro de cada categoria vão existir níveis diferentes de notebooks. Vai ter aquele notebook que é um pouquinho mais básico, aquele que é um pouquinho mais avançado, aquele que tem SSD, aquele que não tem. Então é uma coisa que varia muito, mas essas categorias ajudam a gente a classificar um pouco melhor. Agora me diga, qual dessas categorias você acha que combina mais com você? Deixa aqui nos comentários a sua resposta, porque a gente tá louco pra saber. Se você curtiu o vídeo, larga o gostei aí embaixo do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para que o YouTube te conte quando postarmos novidades. A gente sempre posta coisas importantes e relevantes. Se você quer comprar o seu notebook, eu sugiro que você acesse o nosso site, porque lá a gente mantém sempre atualizado, todos os dias, com novidades e ofertas, para que você compre o seu notebook, né, de forma inteligente e gastando menos. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio, não é mesmo? Aquele abração, boas compras e até lá!